Olá, mais uma vez, turminha do quinto ano. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando para que a gente possa voltar logo para nossas aulas, né? Estou aqui hoje para mais uma aula de geografia, mas antes da gente começar, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e peguem o módulo 1 para que possam acompanhar a aula comigo hoje. Então, aí no módulo 1, vocês vão abrir na página de geografia, na página 341. E a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês vão acompanhar a leitura junto comigo. E sempre que for necessário, eu vou fazer pausas para fazer comentários sobre o que a gente acabou de ler, certo? Então, aí na página 341, nós vamos ver Brasil, crescimento urbano e organização territorial. Acompanhe a leitura comigo. O crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil, ao longo do tempo, contribuíram para a organização territorial do nosso país. Destaca-se também, nessa organização, a expansão urbana ocorrida, principalmente após a década de 1960, quando a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Então, o que a gente pode observar é que, conforme as cidades, elas foram evoluindo, os centros urbanos foram crescendo, a população das cidades também cresceram. E, consequentemente, as atividades econômicas também evoluíram para acompanhar a necessidade da população. E, com isso, também contribuiu para a expansão do território do nosso país. Como a gente pode observar nos mapas que a gente tem aí na página 341. Então, nós temos 3 representações do mapa do Brasil em épocas diferentes. No ano de 1940, 1980 e no ano de 2010. Esses mapas representam as cidades em que a população é maior que 100 mil habitantes. Então, o que a gente pode observar comparando esses 3 mapas? A gente pode observar que durante o decorrer dos anos, a quantidade de cidades com mais de 100 mil habitantes foi crescendo. Então, a gente pode perceber, que a quantidade de pessoas vivendo em cidades aumentou com o passar do tempo. E isso também a gente pode observar, comparando os mapas, que a extensão do território brasileiro também mudou com o passar do tempo e teve grande influência nesse crescimento populacional. Vocês podem observar isso olhando o mapa de 1940 e o mapa de 2010. Vocês vão observar que alguns estados que estão presentes em 2010 não estavam lá em 1940. Por exemplo, os estados de Roraima, Rondônia, Tocantins e o Amapá. Então, dessa forma, a gente pode perceber também como esse aumento, a consequência do aumento populacional e das atividades econômicas contribuíram com a extensão territorial do nosso país. Agora, vocês vão mudar para a página 342. A inter-relação entre as cidades. As cidades podem ser diferentes quanto ao número de habitantes ou quanto à extensão territorial. Por exemplo, elas se caracterizam de acordo com as atividades econômicas de maior destaque do município. Então, as cidades, elas podem ser diferentes de diversas formas, Seja porque tem uma população grande ou porque o seu território é maior ou menor. E também elas podem ser diferentes de acordo com as atividades econômicas em destaque em cada cidade, Há cidades que se destacam pelo comércio, outras pela agricultura. E isso forma a característica de cada cidade. Cada uma dessas cidades tem sua importância e exerce influências diferentes sobre outros centros urbanos. Essa inter-relação
entre as cidades é reconhecida como hierarquia urbana. Ou seja, uma cidade, ela depende da outra, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Por exemplo, em uma cidade a gente não vai ter todas as atividades econômicas disponíveis. Então, a população daquela cidade precisa procurar cidades vizinhas para suprir essa necessidade. Então, a gente vai ver como acaba, né, as cidades vizinhas, uma contribuindo com a outra. Então, vamos na página 343. Algumas cidades apresentam atividades industriais e de comércio muito desenvolvidas. Assim, moradores de cidades vizinhas geralmente buscam oportunidades de emprego nesses centros urbanos. Eu vou dar o exemplo como aqui na nossa cidade, de São Cristóvão. Então, muitas pessoas, né, saem daqui de São Cristóvão e vão em busca de emprego em Aracaju, né, que é a capital, o centro de Sergipe. Então, muitas pessoas vão em busca de empregos ou de outras atividades econômicas em Aracaju, é muito comum. As cidades que estabelecem relação com outras cidades devido à importância e diversidade de serviços que oferecem. Dessa maneira, moradores de cidades próximas comumente utilizam serviços desses centros urbanos. Então, por exemplo, é comum a gente sair daqui da nossa cidade e ir em busca de outros serviços em Aracaju. Por exemplo, quando a gente precisa de um médico que aqui na nossa cidade nós não temos, né? Muitas pessoas saem daqui para estudar em faculdades que ficam em Aracaju. Então, a gente precisa dessa relação entre as cidades. Aí, ainda na página 342 e 343, a gente tem um exemplo dessa relação entre cidades vizinhas de um mesmo estado. A gente vai ver aí a relação entre as cidades de Rolândia, Londrina e Curitiba, que ficam no estado do Paraná. Os moradores do município de Rolândia contam com o comércio básico que supre as necessidades diárias. Então, comparando essas três cidades, né, que ficam no Paraná, a cidade de Rolândia é considerada uma cidade pequena, né, porque ela tem a sua população em menor quantidade. Então, nessa cidade, ela só oferece alguns serviços básicos. Então, quando os moradores dessa cidade precisam de outros serviços, elas vão em busca em outras cidades, como é o exemplo de Londrina e Curitiba. Então, acompanhando o texto. Quando precisam de produtos diferenciados ou serviços especializados, como consultas com médicos especialistas ou exames mais elaborados, procuram a cidade de Londrina, por exemplo. Muitos moradores de Rolândia, até mesmo os de Londrina, procuram a cidade de Curitiba para obter formação educacional ou profissional mais avançada. Assim, para acessar serviços médicos, financeiros, culturais e de lazer ainda mais diversificados. Então, Curitiba, sendo a maior cidade entre as três representadas aí no exemplo, é onde se busca mais serviços, né? A que oferece mais serviços. Então, é comum que cidades menores busquem serviços em cidades maiores. Certo? Quando nós retornarmos às aulas, nós vamos retomar mais uma vez esse assunto, caso haja alguma dúvida entre vocês, né? Mas eu vou deixar aí algumas atividades no livro para que vocês possam responder e a gente faça a correção quando voltarmos às aulas. E também tirar as dúvidas, caso tenha. Então, vocês vão responder as páginas 344, 347, 348 a 349
e a 350. Lembrando, mais uma vez, não se preocupe se tiverem dúvidas em relação a esse assunto, que assim que nós retornarmos às aulas, vamos voltar também a falar sobre esse assunto, tá bom? Beijo e